Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo as atividades do PET volume 2 do segundo ano do ensino médio. Essas são as atividades da primeira semana que aborda análise combinatória. Nesse vídeo, nós vamos ver questões que envolvem problemas de contagem e técnicas de contagem. Em especial, as permutações simples. Bora lá? Bom, essa primeira aqui são as atividades da página 16, e nessa página 16 nós vamos ver essa primeira questão que diz assim: determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. As palavras são ordem, dominar e cinema. Moçada, veja bem, nós queremos formar aqui, na verdade, quando ele está falando aqui as permutações, nós queremos os anagramas de cada uma dessas palavras. Vamos começar aqui pela palavra ordem, que possui 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, gente, nós vamos colocar aqui 5 tracinhos. Esses tracinhos vão representar para a gente aqui as casinhas onde a gente vai estar colocando as letras. Então, para preencher essa primeira casinha, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Se são 5 letras, eu tenho 5 opções de escolha. Qualquer uma dessas 5 letras pode entrar aqui na primeira casinha. Para a segunda casinha, se eu já escolhi uma letra para cá, então vão sobrar 4 opções de escolha agora. Já para essa terceira casinha, eu já usei 2, portanto vão sobrar agora 3. Para essa casinha vão restar 2 e para a última aqui vai restar apenas uma letra para a gente colocar. Bom, vamos recordar aqui da técnica do I e do OU. Essa é a regrinha muito conhecida. Sempre que você puder colocar E, você vai multiplicar. Quando puder colocar OU, você vai somar. Então veja que eu preciso preencher esta primeira casinha, E a segunda casinha, E a terceira, E a quarta, E a quinta. Então, quando é E, nós vamos multiplicar isso aqui. Então, efetuando esse produto aqui, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, nós temos um total, portanto, de 120 anagramas possíveis usando as letras da palavra ordem. A isso que nós fizemos aqui, pessoal, vamos chamar de princípio fundamental de contagem, que é o PFC, princípio fundamental de contagem ou simplesmente princípio multiplicativo. Mas se você quiser, você também pode utilizar as técnicas de multiplicação ou as técnicas de contagem que são permutação, arranjo e combinação. Nós vamos representar a permutação aqui por P, o arranjo por A e a combinação por C. Bom, gente, a permutação, qual nós utilizamos todos os elementos que tem no conjunto. Veja que aqui os elementos que eu possuo são as letras. Então, são 5 letras. Então, sempre que você for usar todos os elementos, nós vamos usar o número total, vou chamar esse número aqui de N. A fórmula para calcular as permutações simples de N elementos vai ser N fatorial. Agora, tanto para o arranjo quanto a combinação, nós vamos ter esse mesmo número de elementos N qualquer. Mas nós só vamos utilizar uma parte desses elementos que eu vou chamar aqui de P. Assim, isso aqui vai ser um arranjo de N elementos agrupados de P em P, ou simplesmente arranjo de N tomados P a P. A fórmula para calcular o arranjo de N elementos tomados P a P vai ser traço de fração. Na parte de cima da fração, você vai colocar esse N aqui fatorial. Na parte de baixo, basta colocar essa diferença, N menos P fatorial. Já a fórmula para as combinações simples vai ser da mesma forma que esse daqui. Você vai colocar também um traço de fração. Aqui na parte de cima da fração, você vai colocar esse N fatorial. Na parte de baixo, muito parecido com o arranjo. Só que agora você vai acrescentar um P fatorial antes disso aqui, ficando assim, P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, a fórmula para as permutações simples é P de N igual a N fatorial. Já o de arranjo, o arranjo de N tomados P a P, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. E as combinações de N P a P vai ser N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Lembrando que você utiliza a permutação quando você for trabalhar com todos os elementos do conjunto. Já o arranjo e a combinação, você vai tomar uma parte dos elementos. E o que difere o arranjo da combinação? Bom, o macete para você não esquecer é o seguinte: arranjo começa com letra A de altera. Então, se alterar o seu grupo, então é arranjo. Se não alterar, é combinação. Mas o que vem a ser esse fatorial, que o símbolo aqui é de exclamação? Então, fatorial, pessoal, é um produto de elementos em ordem decrescente, de números naturais em ordem decrescente até 1.
Assim, por exemplo, 5 fatorial, basta fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse produto aqui vai dar 120. Se eu tenho, por exemplo, 3 fatorial, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Lembrando ainda que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também vai ser 1. Assim, nesse caso aqui, como eu vou utilizar todas as letras, então eu vou ter uma permutação. Nesse caso, uma permutação de quantas letras que eu tenho aqui? Não são 5 letras, então vai ser uma permutação de 5. E o que vai ser a permutação? Permutação de n é n fatorial, portanto a permutação de 5 vai ser 5 fatorial. E 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, conforme nós estamos vendo aqui embaixo. E isso aqui vai dar quanto? Vai dar 120. Agora vamos pegar a palavra dominar. Quantas letras eu tenho aqui na palavra dominar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso aqui vai ser uma permutação de 7 letras, que vai dar 7 fatorial. E 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E multiplicando isso aqui nós vamos encontrar 5.040. Na palavra cinema, repare, nós temos aqui 6 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter aqui uma permutação de 6 letras, que vai ser 6 fatorial. E 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso resulta em 720. Pronto, gente. Então, dessa forma, nós calculamos o número de anagramas das letras de uma palavra. Agora, veja essa segunda questão que diz assim: de quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Moçada, repare bem, nós temos um total de quantos livros? Eu tenho 5 livros de matemática, 3 de estatística e 2 de física. Portanto, eu vou ter um total de 10 livros aqui. E eu preciso organizar esses livros, mas de maneira que livros de uma mesma matéria estejam juntos. Bom, como esses livros são diferentes, eu vou chamar os de matemática, por exemplo, de M1, M2, M3, M4 e M5. Os de estatística eu vou chamar de E1, E2 e E3. E os de física, F1 e F2. Como nós queremos que esses livros permaneçam juntos, então nós vamos formar aqui um bloquinho com os livros de matemática, outro bloquinho com os livros de estatística e um bloquinho com os livros de física. Como eu preciso organizar esses livros aqui, então vamos mexer só com os livros de matemática. Então é claro que eu vou permutar esses livros entre si. Então, como são 5 livros, eu vou ter aqui uma permutação de 5. Da mesma forma com os livros de estatística. Eu devo permutar esses 3 livros aqui, me dando então uma permutação de 3. E finalmente os de física, que vai me dar uma permutação de 2. Mas veja que não necessariamente esses livros de matemática têm que estar na primeira posição. Ele pode estar na segunda ou na terceira, bem como de estatística pode estar na primeira ou na terceira, e os de física pode estar na primeira ou na segunda. Então nós também podemos permutar esses blocos. Como são 3 blocos aqui, eu tenho uma permutação de 3. Veja que a permutação de 5 é 5 fatorial. Permutação de 3 é 3 fatorial, a de 2 vai ser 2 fatorial e a de 3 aqui é 3 fatorial. Bom, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 120. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Lembrando novamente da regrinha do e e do ou, quando é e nós multiplicamos e quando é ou nós somamos. Então veja que eu preciso organizar esses livros aqui, os de matemática, e os de estatística, e os de física, e eles entre si. Então se é e, nós vamos multiplicar isso aqui. Então veja que 6 vezes 6 dá 36, vezes 2, 72, 72 vezes 120, isso aqui vai dar 8.640 possibilidades de arrumar esses livros em fila. Tranquilo, gente? Show de bola, muito interessante, né? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!